Posso vender um imóvel antes de concluir o inventário? Olá, sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Para falar sobre o assunto, nossa convidada de hoje é a advogada Elaine Portela. Ela que é especializada em direito imobiliário. Doutora Elaine, seja bem-vinda em nosso bate-papo. Olá a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, a Fabiana, o Marcel. Muito obrigada pelo convite. Espero que hoje, a gente consiga aqui bater um papo super legal sobre esse tema que é tão interessante. Eu acho que é uma dor, que a gente vê muitas pessoas acontecendo aí no dia a dia, porque, infelizmente, a morte é um evento, que é a única certeza que a gente tem da vida. Mas o que fazer, na verdade, quando o imóvel ali está num processo de inventário? E eu acho que isso é uma dor que muitos dos herdeiros têm, no momento de saber se pode ou não vender o imóvel antes de fazer o inventário. E para compor o nosso bate-papo, o diretor do Grupo SP Imóvel, Marcel de Toledo. Marcel, seja bem-vindo. Olá, Fabi. Olá, doutora. Vamos ao assunto. Pois é. Doutora, afinal, é possível vender um imóvel antes de concluir o inventário? Então, eu acho que essa pergunta é uma pergunta-chave que todo mundo tem, a gente se depara muitas vezes com situações, no momento que vem o falecimento da pessoa, infelizmente a gente não tem um planejamento sucessório, O brasileiro normalmente não faz um planejamento sucessório. E aí, quando a pessoa falece, eu vejo que muitos herdeiros ficam nessa incógnita, E agora, como é que a gente faz para vender o imóvel que foi herdado aí dos pais falecidos ou de algum ente, que tem aí alguma hereditariedade? E aí, nesse processo, a gente se depara também com muitos herdeiros que deixam de abrir o inventário, porque a gente tem um prazo legal para fazer a abertura do inventário, que são de 30 dias, após o falecimento da pessoa que veio a óbito. E as pessoas não entram com o processo porque, às vezes, não tem recurso para poder custear todo o processo de inventário. E aí vem as grandes situações. Os herdeiros, às vezes, querem vender o imóvel, precisa de uma autorização judicial para poder fazer a venda. Ou então, muitos desses herdeiros acabam um herdeiro só ficando naquele imóvel, morando ali tomando a posse, e aí os outros herdeiros, às vezes, por anos, e aí acaba também criando aquela questão do herdeiro ficar naquele processo, utilizando o imóvel ali como se fosse dono, e vem aquelas brigas familiares, porque um irmão, às vezes, quer vender, o outro não quer vender, não tem dinheiro para fazer o inventário. E aí começam os problemas, Começam os problemas porque se tem toda aquela sistemática da casa do pai, da mãe, que precisa, às vezes, ser partilhado e não consegue. E aí a gente estava aqui até conversando um pouquinho antes nos bastidores, Nos bastidores. Que agora a gente tem uma solução jurídica, nesse sentido. Antes de eu falar a solução jurídica, para vocês ficarem já naquela questão da expectativa, o que aconteceu de novo na legislação. Antes, para fazer um procedimento desse, de venda de um imóvel de uma pessoa que era falecida, era necessário exclusivamente entrar com processo judicial. Então, você precisava ingressar com ação de alvará, judicial, para que o juiz analisasse ali aquelas circunstâncias, se cabia ou não fazer o processo de uma venda antes da conclusão do inventário. Isso era um prazo muito longo, Demorava muito tempo. Muitos anos, às vezes, É verdade. Por quê? A gente sabe que hoje o judiciário ele está assim atolado de processos, Então a pessoa precisava constituir um advogado, entrar com processo judicial, aguardar o juiz despachar, explicar por que necessitava fazer a questão daquela venda.
E após esse procedimento, né, muitas vezes tendo até necessidade de ter uma intervenção do Ministério Público, é que o juiz dizia, através de uma sentença, se ele autorizava ou não fazer a venda daquele imóvel. E aí vem a grande novidade, né? Hoje, a gente pode fazer isso sem a necessidade de entrar com processo judicial. Então, recentemente foi aprovado, né, um procedimento, uma resolução do CNJ, que é a Resolução 571, que ela alterou o provimento 35 do CNJ, que fez o quê esse provimento? Para não ficar falando aqui muito de juridiquês. Ele estabeleceu as regras de fazer um procedimento de inventário pelo cartório, né, que a gente chama pela via extrajudicial. Então, nesse novo procedimento, que está assim, novinho, um bebê, agora você pode fazer um processo de uma venda de um imóvel sem a necessidade de ingressar com processo judicial. Mas aí existem algumas regras para isso, né? Questão de que agora está tudo liberado, né? Posso vender sem necessidade de um inventário. Não é bem assim. Para poder fazer esse procedimento, né, a parte ela tem que informar ali na escritura que é feita no tabelião de notas, né, que a venda daquele imóvel está para custear o processo do inventário. E aí, nesse caso, se faz a questão da autorização da venda, se lavra dentro daquela escritura do inventário ali todas as despesas, né, que estão sendo pagas, frutos da resolução daquela venda, e no próprio processo de inventário é feita a questão da partilha do resultado do que sobrou, né? A gente sabe que um processo judicial ele tem muitos custos, né? Ele tem custos com advogado, tem custos com impostos, com as próprias custas cartoriais. Sim. Então, nesse processo, você faz o procedimento da venda, né? Lavra aquelas informações de todos os custos detalhados do que foi feito. O que vai ser feito. Ou o que vai ser feito, né? E aí, dentro desse processo, se conclui o procedimento do inventário com a partilha, né, das partes ali em relação ao que sobrou do inventário. Isso, Marcel e Fábio, assim, tem sido um divisor de águas, porque a gente vê que muitos inventários no Brasil, às vezes, não acontecem porque os herdeiros não têm condições financeiras, né? Às vezes basta um dos herdeiros não querer, o outro não tem dinheiro, né? O outro acha que não tem que colocar o dinheiro na frente e assim vai, né? Porque é um problema sério. Sempre existiu no mercado imobiliário. Né? Sim, sim. E assim, às vezes a gente vê que o falecido, né, a pessoa que faleceu, às vezes deixa patrimônio físico, sim, mas ela não deixa muito recurso financeiro em dinheiro. Então, acaba que fica os herdeiros numa situação complicada, porque eles não conseguem concluir o processo do inventário, porque eles precisariam desembolsar. E aí a gente vê também muitas situações dessa, né? Por exemplo, irmãos, um às vezes tem uma condição melhor do que o outro, aí banca, aí depois o irmão às vezes não tem como ressarcir, aí começa aquelas discussões que não tem fim. Então, eu acho assim, que essa mudança aí, na questão legislativa e na possibilidade do herdeiro poder, né, na verdade, assim, o inventariante, né, porque precisa aí, se constituir também todo o processo do inventariante, requerer isso num cartório e concluir o processo de uma negociação de uma venda, né? Isso vai ser bacana para o mercado imobiliário, porque você vai ter aí uma segurança jurídica de quem está comprando. Outra situação que acontece muito, eu sei que você vai fazer essa pergunta, né? Às vezes a pessoa quer comprar na mão de um herdeiro e aí o imóvel ainda está dentro desse embaraço aí do inventário. Então, você vai dar uma segurança jurídica para quem está comprando, porque ela já vai comprar, já vai ter o imóvel regularizado no nome dela. Exatamente. Não, isso que eu ia perguntar. Não está aí o imóvel atrelado a uma situação familiar. Para o mercado imobiliário isso é muito bacana, porque você consegue ter aí vários imóveis que estavam presos num processo de inventário e que as partes não conseguiam concluir o processo da venda. E assim, movimenta a economia, a gente sabe. E uma coisa que acontecia também, e acontece, né? Esses herdeiros às vezes tinham que vender para uma pessoa, para um comprador, por um preço às vezes baixo, porque ele sabia desses procedimentos todos, que ele ia levar, às vezes, anos, né? E agora não, com esse procedimento mais rápido, né?
esse comprador ele não vai poder fazer essas ofertas, às vezes, indecorosas, que é o que acontecia, às vezes, no mercado também, né? Na verdade, o que eu que já trabalho há muitos anos nessa área imobiliária, e assim, eu sou até apelidada como rainha do contrato de gaveta, porque meu foco muito no meu trabalho é regularizar imóveis com contrato de gaveta, que são os contratos particulares, né, que não são levados a registro, é justamente isso, né? Muitas pessoas compram um imóvel, né, já sabe assim, olha, esse imóvel tem problema. Ele está fase de inventário. Em fase de inventário. Então, a pessoa, ai meu Deus, está com inventário, briga de vender. Bom, aí ele faz o quê? Bom, se o imóvel vale 500 mil, eu dou 300. Exatamente. Né? Eu dou 300 porque eu também vou estar no risco dessa operação. Então, diante disso, ele faz o quê? Ele vai, compra com um contrato de particular, de compra e venda, né? Aguarda o inventário todo. Aguarda o inventário todo. Dá dinheiro na frente. E, às vezes, os herdeiros estão ali brigando por causa de algumas outras questões emotivas, né? Aí ele não pode alugar esse imóvel também, né? Porque... Mas é um risco grande para ele, porque se mas demora... Mas às isso vezes, é muito... o inventário demora É muito comum. anos, Ela acabou de mencionar. É muito comum isso no mercado, né? E infelizmente, isso atrapalha o mercado, atrapalha os próprios herdeiros, né? Exato. E eles falam, nossa, mas essa casa vale 500 mil, eu tenho que vender por 300? Aí vira uma discussão familiar, assim, enorme, grande, né? E, doutora, a senhora comentou aqui da questão do prazo que demora os inventários, né? E agora, com essa mudança, pode ser que fique mais rápido. E o custo também? Exatamente. Eu digo assim, que hoje a questão do tempo, né? Eu acho que é o maior custo que a gente tem. Eu já peguei situações de inventários, né? De demorar 8 anos. Tem inventário que às vezes demora décadas. Eu peguei um de 20 anos. Pois é, décadas. E às vezes a gente verifica que são essas questões, né? De quem vai dar o dinheiro para pagar, como é que vai ficar administrando esses imóveis. Porque imóveis têm custos, né? A parte dos bens que foram deixados aí pelo espólio, que a gente chama, né? Que é o falecido, ele precisa pagar condomínio, ele precisa pagar IPTU, né? Precisa se ter a manutenção. E aí você vê, por exemplo, um imóvel, como você falou, um inventário de 20 anos. Quem é que paga esses IPTUs, esses condomínios durante esses 20 anos? Então, começa aí a gerar também questões de brigas familiares, porque ninguém, às vezes, quer ter esse custo. Com certeza. Né? Então, eu acredito que essa inovação, né, nós trabalhamos na área jurídica do direito imobiliário, a gente vê que a legislação está tendendo muito a trazer coisas para o extrajudicial, tirar um pouquinho dessa questão do jurídico. Vamos utilizar a justiça somente quando, de fato, existe ali uma necessidade, um litígio, né? Mas para que a gente vai trazer algo que as pessoas ali estão todas de comum acordo para um processo judicial, sendo que todos são adultos, podem resolver as coisas? Por que a gente precisa de um juiz? Né? Como se fosse uma pessoa de dizer assim, tá certo, então, vocês querem isso? Não tem necessidade. Então, eu acredito que isso vai, ao longo do tempo, a gente vai ter grandes benefícios com relação a esse sentido. Doutora, para finalizar aqui, quais seriam os passos para depois, quando regularizar esse imóvel, depois para fazer o inventário? Então, na verdade, assim, o processo, né, da venda do imóvel, você precisa fazer a abertura do inventário. A gente não está tirando aqui Entendi. A questão da necessidade da abertura do inventário. O que se está colocando aqui nessa alteração legislativa é que você pode vender um imóvel sem a necessidade de ingressar com um processo judicial. Mas o processo, ele precisa ser aberto, no caso, via cartório, né? Levar toda a documentação dos herdeiros. E muito mais rápido. Exatamente. E os custos iniciais são baixos, não é? Proporcionalmente
antes de completar, obviamente, o inventário todo, né? E a venda antecipada, né, é justamente para custear esse fim de inventário. Né? Então, você precisa aí ter todas as documentações, no caso dos herdeiros, do falecido, do viúvo ou viúva, fazer a nomeação do inventariante. Aí a gente também tem aí a resolução 452 do CNJ, que também, através de uma escritura pública, pode se nomear um inventariante, que vai ser a pessoa que vai ser a responsável por administrar aqueles bens que foram deixados, que a gente chama de monte-mor, né? E aí, dentro desse processo do inventário, você faz a solicitação da venda do imóvel. Mas o processo do inventário, ele vai dar continuidade, entendeu? Sendo que o fruto dessa venda vai ser ali para custear as despesas que, às vezes, os herdeiros não dispõem, né, desse recurso. Tá certo, doutora. Agradeço a participação da senhora aqui e gostaria da senhora, para os internautas que tiverem dúvidas, deixar seus contatos aqui para quem tiver dúvida, mandar para a senhora. Pronto. Gostaria imensamente de agradecer essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez, né? Eu sou entusiasta dessa área imobiliária, também sou corretora de imóveis, não atuo mais por uma questão que não tenho mais de tempo, essas coisas, mas assim, deixo aqui o meu Instagram, né, que hoje é o meu contato, que é o @Elaine_Portela_ADV, onde você, caso tenha alguma dúvida, queira tirar algum esclarecimento, pode também acessar. Eu também produzo conteúdos nessa área de direito imobiliário e estou aqui à disposição sempre que precisar. Obrigada, doutora. Obrigado. Obrigado, Marcel. Até o próximo vídeo. Obrigado, doutora. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para as notificações. Até o próximo vídeo.